Olá, queridos! Hoje nós vamos ver Jeremias expressando sua contrariedade com os pecados do seu povo. Neste capítulo, ele cita 6 exemplos e nós vamos refletir sobre cada um deles. Vamos então a mais um capítulo da nossa série. O profeta descreve o caráter e a extensão do pecado de Judá com uma figura que enfatiza a dureza e a força da rebelião do povo contra Deus. Seus pecados estavam gravados tão profundamente neles como que escritos com caneta de ferro com ponta de diamante, e seria lido para as futuras gerações. O primeiro pecado da lista do profeta Jeremias era, claro, a idolatria. Em vez de dedicar sua devoção e obediência ao verdadeiro Deus vivo que os havia abençoado, os judeus adotaram os ídolos das nações vizinhas e deram-lhes mais valor do que a Yahvé. Por isso, sua herança seria pilhada e eles perderiam tudo por sua própria culpa. Na sua primeira carta, a advertência final do apóstolo João aos cristãos foi: filhinhos, guardem-se dos ídolos. Naqueles dias havia muitos falsos deuses, assim como hoje em nossa sociedade. Dinheiro, bens, fama, sucesso, prazer, realizações e muito mais. Tudo o que amamos e tudo o que confiamos mais do que o verdadeiro Deus vivo é um ídolo e deve ser removido do nosso coração. O segundo pecado listado foi a incredulidade. Quando Deus diz, maldito o homem que confia no homem, podemos entender que essa maldição não requer nenhuma atividade especial de Deus. É uma maldição simplesmente associada à confiança depositada no homem falível. Os líderes de Judá estavam mais propensos a confiar em seus aliados políticos e a se apoiarem em braços humanos do que depender do poder de Deus. E para enfatizar a diferença entre confiar no Senhor e no homem, Jeremias apresentou o contraste entre um arbusto do deserto e uma árvore frutífera junto às águas. A incredulidade transforma a vida numa terra seca e improdutiva, enquanto a fé a transforma num pomar frutífero. Não tardaria para que o exército da Babilônia tomasse o reino de Judá e a terra que manava leite e mel se transformasse em deserto. O cerne de todo o problema é que o coração humano é enganoso e desesperadamente corrupto. Quando ouvimos alguém dizer siga o seu coração, temos que tomar muito cuidado, uma vez que o próprio Senhor diz que o coração é extremamente corrupto. Deus é quem sabe o que há dentro de nós, porque sonda o coração e a mente. Por isso também sabe exatamente como recompensar cada pessoa. Seu julgamento é sempre verdadeiro. O coração dos líderes dos judeus estava longe do Senhor e da sua verdade. Por isso, tomaram decisões insensatas que levaram a nação à ruína. Confiar no coração é apenas uma outra maneira de confiar no homem. Nós, os cristãos da nova aliança em Cristo, fomos feitos novas criaturas, mas ainda há um elemento de pecado e de carnalidade que permanece em nós. Nossa nova identidade não é enganosa e corrupta, mas ainda assim temos que lidar com um elemento de engano e perversidade no nosso interior, sempre dependendo de Deus para não cairmos nas ciladas do inimigo. O terceiro pecado do povo era a ganância. Naqueles tempos tumultuados, os ricos exploravam os pobres e os tribunais não faziam nada para detê-los. Jeremias citou um provérbio conhecido para ilustrar a tolice de confiar em riquezas injustas. Esse provérbio aponta para uma crença popular entre os judeus de que a perdiz rouba os ovos de outras aves e os adiciona aos seus. E que quando os filhotes nascem e crescem o suficiente, deixam a perdiz porque eles não pertencem realmente a elas.
Um ponto importante a considerar aqui é que os naturalistas modernos não constataram esse tipo de comportamento na perdiz. Por isso, o mais provável é que esse provérbio tenha se originado no comportamento de aves parasitas que não constroem os seus próprios ninhos. Elas colocam seus ovos no ninho de outras aves, como o ninho da perdiz, por exemplo. Esse fenômeno da natureza tornou-se então uma parábola do homem ganancioso que acumula riquezas que não são suas por direito. Essas riquezas desaparecem exatamente quando a pessoa conta com elas para a sua segurança. O quarto pecado do povo era a deserção do Senhor, ou a loucura de não confiar no Senhor. Assim como é amaldiçoado aquele que confia no homem, assim é abençoado aquele que confia em Deus. Aqui, o Senhor é representado como um trono de glória em seu templo. A frase trono de glória ou trono glorioso é uma referência ao templo onde a presença de Yahvé, a esperança de Israel, era conhecida entre o seu povo. Ali era o lugar onde todo judeu encontrava segurança e refúgio de todo mal. Mas aqueles que se afastassem de Deus teriam seus nomes escritos no chão, o que era um hábito oriental. Os nomes escritos na terra seriam rapidamente apagados, como um rabisco de criança na areia, que é levado pela próxima maré ou coberto pela areia soprada pelo vento. Um contraste com os nomes escritos nos céus, bem acima de todas as variações terrenas. A nação de Judá estava enfrentando o terrível juízo de Deus porque abandonaram o Senhor, a fonte de águas vivas, a fonte e origem de todo o bem que eles poderiam esperar. O quinto pecado do povo de Judá era a rejeição do profeta do Senhor. Jeremias estava confiante de que a verdadeira cura e a verdadeira salvação vinham de Yahvé, a quem ele dedicava o seu louvor. Em uma série de breves declarações, ele defendeu e justificou seu ministério diante de Deus. Mas o povo rejeitava suas mensagens como profeta, perguntando quando suas terríveis previsões se realizariam. O povo não percebia que o atraso de Deus era a oportunidade para a nação se arrepender e se salvar da ruína. A palavra pastor geralmente se refere a um rei, mas aqui se refere a Jeremias como um líder espiritual do povo. Ele não fugiu da sua responsabilidade, nem alterou a mensagem que Deus o havia dado para transmitir, mas ele precisava da ajuda e da proteção de Deus, e então ele orou, deixando a vingança nas mãos do Senhor. E o sexto pecado do povo de Judá era a profanação do sábado. Por orientação de Deus, Jeremias trouxe uma palavra forte para os reis e plebeus de Judá e também toda Jerusalém. A resposta deles a essa palavra mostraria sua rendição ou sua rebelião a Deus. Ele foi enviado por Deus ao portão do povo. Esse portão é de localização incerta. Parece uma referência ao portão mais frequentado pelo povo. Jeremias repetiu para o povo os mandamentos a respeito do dia de sábado, que o povo de Israel havia concordado quando fez a aliança com o Senhor no Monte Sinai. Deveria ser um dia de descanso para o povo, para os animais e para a terra. Ele entregou uma mensagem clara sobre o que todos já conheciam. No entanto, todos rejeitaram a palavra do Senhor e continuaram a tratar o sábado como se fosse um dia qualquer. Jeremias ainda falou que se eles obedecessem a esse único mandamento, Deus preservaria sua cidade e seu reino. É importante destacar que na nova aliança em Cristo, ninguém está obrigado a observar o dia de sábado. Como cristãos, somos livres para guardar qualquer dia. Somos livres para considerar todos os dias como dados por Deus, embora não ignoramos a importância de um dia de descanso, pois Deus nos fez com essa necessidade. Como um carro que precisa de manutenção regular, nós precisamos de um descanso regular também. A promessa resultante da obediência era grande para o povo de Deus, mas a promessa resultante da desobediência também era significativa. Infelizmente, Judá e Jerusalém não deram ouvidos às palavras do profeta, preferindo enfrentar o juízo de Deus. Deus disse que acenderia um fogo.
Esse fogo podia ser simbólico, referindo-se à ira de Deus, e também literal, ou seja, um fogo que queimaria os portões de Jerusalém, onde o profeta proclamou a mensagem do Senhor, onde o povo pecou, passando e repassando, carregando fardos de dentro para fora no dia de sábado. Um fogo que atingiria os palácios de Jerusalém e que foi cumprido pelos babilônios. E o capítulo de amanhã trata de um assunto bem familiar entre os leitores da Bíblia, que é a ida de Jeremias à casa do oleiro. Mas nós veremos também outra conspiração contra a vida de Jeremias e seu lamento diante do Senhor. É amanhã, aqui no canal Bendito. Até lá!